Esse é o canal Espírita Responde número 47 e hoje nós vamos falar sobre o que acontece com o espírito dos bebês após a morte, após a desencarnação. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira, às 11h30 da manhã. Mas vocês podem continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje, pessoal, foi enviada pelo amigo Gabriel Lucas e ele diz o seguinte, olha só. Olá, me chamo Gabriel, conheci seu canal recentemente e acho muito bacana alguns assuntos espirituais. Eu gostaria de saber, na visão espírita, sobre o porquê algumas pessoas morrem muito cedo, como bebês que mal nasceram e já morrem, crianças, jovens e mesmo adultos que não chegam à velhice. Qual o propósito dessas pessoas aqui na Terra? Faço essa pergunta porque desde muito novo, não lembro exatamente quando começou, eu tinha uma sensação de que eu iria morrer bem cedo. Não era uma sensação muito clara, mas quase como se dissesse que eu não chegaria à idade adulta, ou se chegasse, eu não iria muito adiante. Eu tinha esse sentimento muito frequentemente quando eu era criança, e hoje, com 22 anos, não tenho mais. Mas eu lembro desse sentimento e gostaria de saber o que a doutrina pensa sobre isso. Obrigado. Gabriel, muito obrigado pela pergunta, pela confiança, e vamos lá então. Bom, é interessante, pessoal, essa pergunta do Gabriel, por que pessoas desencarnam muito cedo? Mas então eu vou aproveitar essa pergunta dele, vou responder isso, mas eu vou falar também com vocês para onde vai então o espírito dos bebês, das crianças, porque essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Bom, todos nós obedecemos a um planejamento reencarnatório. Esse planejamento é feito, então, antes da gente reencarnar. Claro que nós temos um certo livre-arbítrio na hora de fazer esse planejamento, porém, nós sempre temos o auxílio dos mentores, dos espíritos encarregados dessa função, porque esse planejamento ele tem que obedecer à nossa necessidade de evolução, evolução espiritual e evolução moral. Então, quando uma pessoa desencarna, isso já estava ali inserido no planejamento dela. Geralmente as crianças desencarnam, né? O espírito desencarna muito cedo, ainda na infância. Geralmente é porque esse tempo que ele ficou aqui é o tempo que ele teria que ter ficado ainda na última reencarnação dele, mas por algum motivo ele não ficou. Então ele vem para essa reencarnação breve agora. Claro que isso também vai obedecer à necessidade de evolução desse espírito e pode ser também uma prova ou expiação para os pais. O mais importante é a gente ter em mente que Deus nunca erra, os desígnios de Deus nunca erram. Em relação ao destino, então, do espírito, né, dos bebês, das crianças, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o espírito da criança ele é um espírito já antigo, porque todos nós já tivemos várias reencarnações. Esse espírito já passou, então, por inúmeras reencarnações, com erros, com acertos e, claro, com resgates de vidas passadas a serem realizados agora.
Quando uma criança desencarna e nós ouvimos, por exemplo, que um anjinho voltou para o céu, nós temos que entender que essa inocência da criança se verifica devido ao véu do esquecimento que cobre a reencarnação de todos nós. Pois, como eu já disse para vocês, a criança já é um espírito antigo que já passou por várias outras reencarnações. E para que isso fique bem claro, nós vamos aqui nos apoiar na codificação, mais precisamente nas questões 197 e 198 de O Livro dos Espíritos. Olha só. Questão 197. Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Allan Kardec continua ainda nessa questão 197. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Os espíritos benevolentes responderam o seguinte: isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Já na questão 198, Kardec faz a seguinte indagação: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? E a resposta dos espíritos benevolentes foi a seguinte: se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então, por essas duas questões trazidas pelo codificador e respondidas, pessoal, pelos espíritos benevolentes, fica claro que sim, a criança já é um espírito muito antigo, tendo passado por várias e várias reencarnações. Mas então por que algumas crianças, sejam bebês ou um pouquinho mais velhas, desencarnam tão cedo? Veja só a questão 199, ainda de O Livro dos Espíritos. Questão 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Olha só a resposta dos espíritos benevolentes. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar, e sua morte, também não raro, constitui prova ou expiação para os pais. Kardec ainda continua nessa questão 199. Olha só a indagação dele. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E a resposta foi a seguinte: recomeça outra existência. Veja que interessante, pessoal. Muitas vezes, então, a criança desencarna tão cedo porque essa reencarnação dela, como já foi dito, é um complemento de sua reencarnação passada, onde esse espírito desencarnou antes da hora por algum motivo. Então, agora, esse espírito tem essa curta existência na matéria para complementar o tempo interrompido. E além disso, como nós estamos em um planeta de provas e expiações, a desencarnação de uma criança é com muita frequência uma prova ou expiação aos pais dessa criança por algo feito em reencarnação passada. E pode também, claro, ser uma expiação para o próprio espírito que desencarnou agora como uma criança. Mas nós temos que entender que cada caso é um caso e não tem como a gente determinar que é sempre assim, ou que é assim para todos os casos, todas as pessoas. Ainda sobre essa questão, pessoal, por que as crianças desencarnam tão cedo, o espírito, o mentor Miramês, ele nos explica no livro Filosofia Espírita. Veja, a curta duração da existência de algumas crianças é, por vezes, influência da existência passada, que foi interrompida antes de cumprir seus dias na pauta da vida, o que ficamos devendo
haveremos de saudar. Entretanto, pode ser igualmente, como caso mais fácil, um espírito que somente deve dias, ou meses e mesmo anos para conquistar sua alforria da terra, passar a pertencer a esferas elevadas, servindo também para provações dos pais, que sempre reajustam alguma coisa com esse fato que abala os seus sentimentos. Tudo isso se explica pelos processos das vidas sucessivas. Elas são as chaves com as quais abrimos as portas de muitos conhecimentos espirituais. Não blasfememos quando da perda de uma criança, desde quando tenhamos usado todos os recursos possíveis para a sua continuidade na Terra. Deus sabe o que faz, e os agentes da divindade se encontram trabalhando em toda parte, nos dando assistência no que se refere à vida e ao nosso despertar para as realidades espirituais. E olha que interessante, né, pessoal, essa informação que Miramês nos trouxe. Muitas vezes esses dias, meses ou poucos anos em que a criança permaneceu aqui encarnada na Terra é o que faltava a ela para que ela pudesse ir para planos superiores. Olha só que interessante, deixar a Terra e, quem sabe, começar então a continuar a sua estrada evolutiva através das reencarnações em planetas superiores, em planetas felizes. E antes então da gente entrar nesse assunto, para onde vai o espírito dessas crianças após desencarnarem, vamos também aqui entender a questão das crianças que morrem mesmo antes do nascimento, desencarnam ainda no ventre da mãe. Veja a questão 346 de O Livro dos Espíritos. Questão 346. Kardec aborda o seguinte: que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? E a resposta foi: escolhe outro. Kardec continua ainda nessa questão 346. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? A resposta é a seguinte: dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Muito interessante, né, pessoal? Geralmente o corpo físico morre antes do nascimento devido às imperfeições materiais. E se você conversar com algum médico, algum obstetra, ginecologista, eles vão dizer que um dos maiores fatores para o aborto espontâneo, fatores materiais, viu, pessoal, é justamente a má formação do corpo daquele futuro bebê. E talvez, né, pessoal, essa condição impediria que o espírito cumprisse o seu planejamento reencarnatório, além, claro, de ser sempre também uma prova ou expiação aos pais. Bom, pessoal, feito então esse estudo do porquê ocorrem essas desencarnações de crianças, vamos então agora tentar responder para onde vai o espírito delas após essa curta passagem na Terra. Primeiramente, qualquer resposta definitiva pode sim nos levar ao erro. Por exemplo, se eu disser que sempre acontece de determinada maneira com todos os espíritos, e nós não podemos pensar assim, pois nós somos individualidades, cada um com as suas características, seu nível evolutivo, suas qualidades e defeitos e necessidade de evolução. Bom, mas esse espírito ele pode ser encaminhado logo para uma nova reencarnação? Pode sim, mas geralmente ele permanece por um período na espiritualidade. Por quanto tempo? Cada caso é um caso. Fato, pessoal, que o espírito da criança ele é prontamente resgatado e amparado no momento da desencarnação. Ele é encaminhado para colônias espirituais especializadas no amparo aos espíritos das crianças. Por exemplo, a colônia Lar da Bênção, que está localizada sobre o Brasil, que é um educandário de crianças e mães.
E é muito interessante também, pessoal, que o espírito das mães é levado toda noite enquanto o corpo físico dorme até essa colônia, até Lar da Bênção, ou até outras colônias espirituais também para crianças, porque existem outras, tá? Chico Xavier certa vez disse que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Então, apesar de que lá não há toda essa dor que nós vivemos aqui na Terra, claro que os filhos sentem saudades dos pais. Então, o espírito dos pais, principalmente o espírito das mães, é levado lá praticamente todas as noites, principalmente nos primeiros momentos do regresso desse espírito da criança à pátria espiritual. Mas esse espírito vai permanecer lá com a aparência de criança, com a mesma aparência e padrão de consciência que ele tinha ao desencarnar, se ele ainda tiver uma relação intensa com o padrão do corpo físico e psíquico dessa reencarnação, provavelmente ele permanecerá com a forma de criança que ele tinha ao desencarnar, e pode ser ainda que essa forma continue até a sua próxima reencarnação. Mas aquilo que geralmente acontece é esse espírito ir tendo consciência dele próprio, aos poucos, relembrando experiências de reencarnações passadas e ir se desenvolvendo mais ou menos como se ele estivesse reencarnado, ir crescendo como uma criança cresce aqui na Terra, mais ou menos, viu, pessoal? Porque o tempo lá é diferente daqui. Ou ele pode, após esse processo de retomada da consciência e lembranças de vidas passadas, adotar alguma aparência adulta de alguma reencarnação passada. Mas tudo isso é analisado pelos mentores que vão decidir o que é melhor para aquele espírito no sentido da sua evolução moral e espiritual. Outro ponto aqui: o reencontro entre pais e filhos, os filhos desencarnados e os pais que ainda estão aqui encarnados. Esse reencontro irá acontecer? Sim, esse reencontro irá acontecer. Independente se seu filho desencarnou ainda bebê, antes do nascimento, criança, adolescente, adulto, não importa, o reencontro irá acontecer. Mas e se o meu filho já tiver reencarnado? Também vai acontecer o reencontro, depois que a nova reencarnação dele terminar. Mas entenda, esse conceito de família que nós temos aqui na Terra não é o mesmo na espiritualidade. Lá nós pertencemos sim a uma família espiritual, um grupo espiritual, e nos próximos dias nós teremos aqui no canal um vídeo sobre a nossa família espiritual. Mas o que forma essa família lá não são laços sanguíneos, rituais terrestres como o casamento ou algo do tipo. Lá, o que une os espíritos em uma família, em um grupo, é a afinidade, o amor, e a nossa família lá é muito, muito grande. Então, se o seu filho já reencarnou, tenho certeza que muitos de vocês vão estar preocupados e pensando: então agora ele é filho de outras pessoas completamente estranhas. Não. Se o seu filho já reencarnou, ele está reencarnado em uma família terrena composta por espíritos da mesma família espiritual, muito provavelmente família espiritual que você também pertence. Mas entenda, o tempo lá corre diferente daqui. Então não importa se o seu filho desencarnou agora e você irá desencarnar daqui 30, 40, 50, 60 anos. Isso não é certeza de que ele já vai estar reencarnado. E é bem provável que ele não estará. O reencontro irá acontecer, pois longos 50 anos aqui na Terra não passam de um mero instante na espiritualidade. Então não se preocupem com isso.
Mas olha só que interessante esse ponto aqui que eu quero trazer para vocês, pessoal. Os pais aqui encarnados, eles podem ajudar os seus filhos desencarnados? Eles podem ajudar, como também podem prejudicar. Sabiam disso? Mas eu tenho certeza que nenhum pai quer prejudicar o filho encarnado ou desencarnado. Entenda que tudo que nós pensamos sobre eles, tudo que nós sentimos, chega até eles. E isso é infalível, não há como fugir disso. Chega mesmo. Por mais que seja uma dor muito, muito grande essa separação, e ninguém tem o direito de dizer que você não pode sofrer, mas pessoal, por mais que a dor seja intensa, tente ir trocando ela por apenas amor. Claro, a saudade, o vazio sempre irão existir, mas tente transformar essa dor em apenas saudades. Tente trocar os sentimentos de dor por sentimentos de amor, para que o seu filho ou filha receba de você apenas sentimentos de amor, nunca de dor ou de sofrimento, independente da idade com que seu filho desencarnou. Quando aquele sentimento de dor chegar, pense no amor entre vocês e não no sentimento de perda, porque nós não perdemos ninguém. Isso é apenas um modo de dizer, pois a morte não existe, seu filho ou filha está vivo. Diga a ele que você o ama, que você deseja que ele esteja bem, esteja feliz, esteja evoluindo e que você irá lutar para ficar bem também aqui enquanto durar essa sua jornada aqui no planeta Terra. E saiba, tenha certeza, o reencontro irá acontecer no momento certo e apenas a espiritualidade sabe qual é esse momento certo. Mas o reencontro irá acontecer, beijos e abraços serão dados novamente, e esse tempo de ausência não irá parecer mais do que um breve instante diante da eternidade do amor que une vocês. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.